Falar de gestão de risco é falar de um assunto que já é bem conhecido de todos nós, né? Tem muito conhecimento em gestão de risco. Para falar de risco cibernético, risco de incidente cibernético, a gente muitas vezes se baseia em frameworks estabelecidos de risco. Vamos dar uma olhadinha em alguns deles. Antes de mais nada, entender que risco, o que é risco? O que é conceito de risco? Risco é uma hipótese, é uma possibilidade, pode ou não, é uma incerteza de que algo diferente daquilo que eu planejei possa acontecer. Algo que aconteça fora do planejado. Isso é risco, né? O risco ele pode ser positivo ou negativo, né? O PMBOK é um guia do pessoal de projetos já muito conhecido há muito tempo, do PMI, né? Ele define risco ali como um evento ou condição incerta, que caso ocorra tem um impacto positivo ou negativo e no mínimo um objetivo do projeto, tá vendo? Tá falando de risco de projeto, mas é importante a gente conceituar risco para entender do que nós estamos falando. Legal, vamos ver aqui quais são as principais influências da gestão de risco. ISO, né? Uma comunidade que muitos já conhecem, falando de qualidade, de outras tantas frameworks para outros fins. Aqui a gente tem a família 31000 da ISO, que é framework para falar de gestão de risco cibernético. A gente tem ISO, a família 27001, que fala de melhores práticas de segurança da informação. Estabelece ali 14 controles que a gente tem que estar atento. Então, ISO é uma influência muito importante. COSO, o que é COSO? COSO já vem lá do mundo financeiro, do mundo de contabilidade, controle. Então tem lá uma outra metodologia. Eu vou aprofundar um pouquinho cada uma delas. O PMI já é talvez a mais relevante ou a mais conhecida, a mais usada, né? Metodologia de projetos. Não tem só ela, tem outras também muito relevantes e importantes, mas o PMI é bastante conhecido pela comunidade de projetos. Ele tem lá o PMBOK, um livro, um guia, né? Então é uma influência também importante para a gestão de risco. Já falando de NIST, NIST é um órgão do governo americano que foi criado só para pensar risco cibernético, voltado para utilities, empresas de energia elétrica, de gás, mobilidade, trem, avião, etc. e tal. Os caras são tão importantes, tão relevantes, e a comunidade de segurança de um modo geral, no mundo todo, gosta muito desse tipo de metodologia, de framework. Até porque eles têm frameworks assim, muito variados, né? Específicos para cada situação de empresa, para cada tipo de empresa. Então, apesar de ter nascido para pensar exclusivamente em utilities, ele acaba influenciando muita gente. É importante falar também para vocês o seguinte, que gestão de risco, né, falar de segurança da informação, gestão de risco, começa com contexto, com entender o ambiente, entender o contexto. Então, quando a gente vai, né, de maneira profissional, séria, fazer avaliação de risco, medir risco em alguma empresa, em algum projeto, em algum processo, a gente, na verdade, se baseia, por isso que eu pus influências, se baseia em várias metodologias e usa lá no caso concreto aquele framework mais adequado. E vou dizer para vocês, não um só. O que eu faço particularmente? Eu bebo um pouquinho de cada fonte, né, para montar uma metodologia que seja suficientemente capaz de analisar risco adequadamente naquele contexto. Então, muitas vezes eu estou me baseando em ISO, muitas vezes estou passando lá por NIST, o PMI ou pelo COSO. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como é que é ISO, né? Então a 31000 ela tem esse formatão que vocês estão vendo aí, né? Então tem o processo de gestão de risco, ele é formado por alguns pilares. Primeiro assim, eu tenho que tratar risco, avaliar risco, tratar risco. No meio disso, como é que eu vou avaliar e tratar? Eu tenho que identificar, analisar e fazer uma avaliação. Então isso é um risco. Se eu não conhecer do assunto, se eu não conhecer o processo, se eu não conhecer o ambiente, eu não consigo identificar, né? Eu tenho que analisar, olhar ele com uma lupa de perto e avaliar. Fazer a BIA, por exemplo, um Business Impact Analysis, que é uma ferramenta para a gestão de qualidade de negócio. Mas está falando disso. Como é que eu avalio? Como é que eu estimo o risco do ponto de vista quantitativo, qualitativo? Uma vez que eu fiz isso, eu consigo tratar o risco. Tratar o risco. E esse processo, né, de avaliação e tratamento de risco, ele tem que passar por documentação, relato, para quê? Para gerar lições aprendidas. Não é? E por outro lado, aqui vocês veem no lado desse modelo, a comunicação. Eu tenho que comunicar todo mundo que está envolvido com isso, comunicar a empresa. E do outro lado, eu tenho que deixar vivo esse processo todo. Então eu tenho que estar toda hora monitorando e fazendo uma análise crítica para ver se eu tenho que melhorar, tenho que mudar alguma coisa. Esse basicamente é o escopo, é o framework que a ISO 31000 traz para a gente.
Olhando para o COSO já, como eu comentei, vem lá do mundo de contabilidade, de finanças, olhando mais para o mundo que começou, né, há algum tempo, a apresentar mais problemas de fraudes de contábeis, dinheiro, esse tipo de coisa, balanço. Então, ele tem ali 3 objetivos, né? O primeiro é operacional, quer dizer, é deixar a operação bacaninha, eficaz, eficiente, sem nenhuma coisa escusa, obscura, né? Primeiro objetivo. Divulgação, o segundo, quer dizer, é para abrir transparência, poder mostrar quais são as realidades financeiras, não só financeira, né? E terceiro, está compliance, está em conformidade com leis e regulações. No mundo financeiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, existe muita regulação, né? Então, o COSO nasceu com esse objetivo. Ele é um framework já um pouco mais, vamos dizer, elaborado, tem algumas partes, mas vejam que não foge muito da mesma lógica. A primeira linha que a gente vê nesse cubo, né, o COSO é representado por esse cubo, como aquele cubo mágico que a gente brincava, eventualmente alguns de nós aqui, né? O cubo, ele tem ali o ambiente de controle, tem a avaliação de risco, a atividade de controle e avaliação de risco está presente de novo. Não dá para a gente falar de gerenciar risco e não avaliar risco. Não tem como, né? Você vê que também aqui está falando de informar e comunicar. Também aqui está falando de monitorar. Por quê? Porque gestão de risco não é algo estanque que eu fiz e parou. Eu tenho que fazer e continuar fazendo, porque o contexto muda. As vulnerabilidades mudam, as ferramentas de ataque mudam. Então eu tenho que continuar. Isso aqui tudo serve para inspirar também gestão de risco cibernético. Isso aqui tem 3 grandes linhas ali, né? Operacional, divulgação e conformidade. Lembra dos objetivos do COSO, né? Que a gente falou aqui atrás? Ó? Então, operacional, divulgação e conformidade. Então aqui, ó. Né? Então, eu tenho que ambiente de controle operacional para divulgar, para estar com compliance também. E por outro lado aqui, eu tenho níveis, né, que eu vou tratar isso, desde o nível de identidade, a divisão, unidade operacional e função. Então, é um framework bem completo, focado lá no mundo contábil, financeiro, mas que a gente também pode se inspirar e tirar algumas coisas para construir uma metodologia para gestão de risco cibernético. Aqui o PMI, já falando de gestão de projeto de um modo geral, não só cibernético, né? Primeiro a gente tem que planejar, né? Identificar as questões ali de risco. De novo ali, ó, eu vou identificar risco. Depois qualificar quer dizer, eu vou avaliar risco. Aqui no PMI tem uma diferença de qualificar e quantificar, mas no fundo eu estou avaliando do mesmo jeito. Vou planejar uma resposta e vou controlar. Controlar para que isso esteja sob controle. Isso é o PMI. O preferido da comunidade de segurança, né, o mais próximo talvez, até porque nasceu para isso, para o setor de utilities, mas para cuidar de segurança. Então, ele é dividido em 3 ali camadas, vamos dizer, né? Core, Tiers e Profile. Então, vamos lá. Primeiro assim, 4 camadas, né? Cada camada mede um nível de maturidade. Então, para implementar, eu posso, por exemplo, fazer uma implementação parcial. Eu posso ter uma implementação que já vai para uma maturidade de risco informado. Eu posso ter uma implementação que vai para repetitivo e adaptativo. Está vendo que, não sei se percebem, mas isso aqui tem a ver também com outros frameworks. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa fala dessas 4 níveis de maturidade também. Certamente bebeu nessa fonte. Então, eu tenho que fazer uma gestão de risco de maneira que o processo seja integrado, inclusive com participação externa. Quando a gente fala do core, do núcleo, né, do niche, do framework, a gente está falando do seguinte, ó, identificar. De novo, identificar o risco. É risco? Que risco? Como? Aonde? Então, fazer uma gestão de risco. Proteger. Primeiro eu identifico, depois eu protejo, depois eu vou detectar, responder e recuperar. Então, são 5 camadas diferentes no core do risco. E cada camada, vocês veem que tem categorias. Então, por exemplo, se eu voltar aqui em identidade, eu vou encontrar ali, ó, 6 categorias. Gestão de ativo, business environment, governance, risk assessment, por aí vai. Se eu falar de proteção, eu vou encontrar ali mais 6 categorias. Se eu falar aqui de detectar, 3 categorias. Esses frameworks, eles são bem detalhados, que é para ajudar as empresas a endereçar problemas que ela tem. Então, por exemplo, vamos falar ali de responder, né? Então, você vê que tem 5 categorias de novo ali, ó, 5 linhas, né? Eu vou responder, não. Planejar a resposta a gente faz bem. Comunicar, não. Então, comunicar eu preciso melhorar. Cada uma dessas linhas de categoria tem um monte de perguntas que tem que ser respondidas. O framework, o que eu estou apresentando é, vamos dizer assim, o sumário, né? A primeira página, o sumário do framework. Por trás dele, de qualquer framework, tem muita acessima, muita conversa para ter com a empresa
leva tempo para a gente conseguir mensurar risco adequadamente. Então, esses são alguns dos frameworks que mais influenciam a gestão de risco cibernético. Na vida real, o que a gente faz? Faz uma análise de contexto, entende quem é a empresa, qual é o mercado que ela está, como é que é, quais são as principais situações que estão acontecendo, eventos em volta, e aí, baseado nesses frameworks, cria uma metodologia que seja aderente, consistente àquela empresa. Então, gente, não tem copiar e colar. Aqui nesse assunto nosso aqui de segurança da informação, não tem copiar e colar. Tem ter entendimento e, a partir do entendimento que se tem, olhar para o que a gente já sabe, a experiência, os frameworks, as melhores práticas, e aí propor coisas que vão mitigar, 100% seguro ninguém vai estar, mas vão mitigar as consequências de possíveis incidentes cibernéticos. Muito obrigado.